A verdade chocante sobre quem se cansa de gente e por que eu e você precisamos passar mais tempo sozinhos. Você já se sentiu completamente esgotado depois de um evento social? Aquela sensação de que você precisa de horas ou até dias em um silêncio absoluto para você recarregar as energias depois de uma festa, de um almoço de família ou de um dia exaustivo de trabalho? Se sim, prepare-se para uma revelação simplesmente chocante. Você não é antissocial, esquisito e nem muito menos egoísta. Na verdade, a ciência tem uma explicação fascinante sobre isso. Hoje nós vamos desvendar juntos a verdade por trás daquilo que nós chamamos, tem um nome, ressaca social. Vamos entender como a psicologia e a neurociência explicam que o seu cérebro precisa ter um custo de processamento biológico mais alto e por que forçar-se a agir como um extrovertido pode, na verdade, sabotar a sua saúde mental. É hora da gente desmistificar esse fenômeno e aprender a respeitar o nosso próprio ritmo. Então já deixe seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal e se inscreva para não perder nenhuma dica valiosa que pode transformar a sua forma de relacionar com o mundo e consigo mesmo. Vamos lá. O cálculo neurológico da bateria humana. Extroversão versus introversão. O que é isso, Leandro? Por muito tempo, gente, a sociedade nos fez acreditar que a extroversão era o ideal, o mais legal, não é mesmo? Cursos de oratória, cursos de teatro para vencer a introversão e a timidez. Que ser sociável, estar sempre rodeado de gente e amar a agitação era o único estado saudável do ser humano. E quem preferia um pouco mais de silêncio, de recolhimento, acabava carregando um peso de um defeito. Mas, gente, essa visão está completamente, e eu disse completamente, errada e ultrapassada. A ciência moderna nos mostra uma verdade muito mais complexa e libertadora. A diferença fundamental entre introversão e extroversão na psicologia não tem absolutamente nada a ver com timidez ou com a sua capacidade de fazer amigos. Você pode ser uma pessoa introvertida e ter um ciclo social incrível. A chave aqui é o que nós chamamos de orçamento de energia do seu cérebro. Pensa assim, o seu cérebro tem uma bateria, tá? E ela recarrega de maneiras diferentes dependendo do seu perfil. Para o cérebro do extrovertido, o estímulo externo é como um combustível. Pasmem, para o extrovertido é justamente a agitação que recarrega as suas energias. Barulho, conversas animadas, ambientes cheios de gente, tudo isso gera uma descarga de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e também da recompensa, que literalmente recarrega a bateria social dessas pessoas. Elas se sentem energizadas e até mais vivas. Já para o cérebro introvertido, a história é outra, mais ou menos o contrário. Esses mesmos estímulos externos, cada detalhe, cada microexpressão facial, cada tom de voz, cada barulhinho, cada informação no ambiente, até mesmo as cores, são processadas de forma incrivelmente profunda e detalhada. É como se o seu cérebro estivesse em modo análise intensiva o tempo todo, e esse processamento profundo, cansa, consome uma quantidade enorme de recursos internos. E é aí que acontece, gente, o fenômeno da ressaca social, que é quando o seu cérebro pede socorro. Mas antes, preciso falar de um ponto crucial a respeito disso. O verdadeiro perigo não é ficar sem energia. É o que acontece com o seu corpo e sua mente quando essa bateria zera de vez e você atinge o limite do estresse sensorial. Vale a pena lembrar também que não existe um estilo, um temperamento, uma personalidade certa e uma errada. Não é o introvertido o errado, o extrovertido certo e nem vice-versa. O que existe é que cada uma dessas personalidades tem os seus pontos fortes e as suas debilidades,
e os seus pontos de atenção que precisam ser respeitadas. Falando sobre a ressaca social, existe um esgotamento físico e mental que ataca silenciosamente logo depois que você se socializa. Não é tristeza, não é mau humor, a ciência chama isso de ressaca social. Mas o que realmente acontece com o seu corpo, com a sua mente, para você sentir essa necessidade quase que incontrolável de se isolar? Quando o ambiente te joga mais informações do que o seu cérebro consegue digerir em tempo real, o sistema entra aí em um colapso de sobrecarga. É o que nós chamamos de alta sensibilidade de processamento sensorial. Você passa a captar nuances milimétricas de emoções alheias, detalhes no cenário, tons de voz, expressões sutis. É como se você absorvesse com intensidade máxima o mundo com pouquíssimos ou até mesmo nenhum filtros. E o resultado disso é uma necessidade quase física e de silêncio absoluto. É quando a bateria literalmente descarrega. E essa necessidade de isolamento não é uma fuga do mundo, é uma manutenção biológica natural, purinha e necessária. É o seu sistema nervoso implorando por uma pausa para conseguir apagar, limpar os dados excedentes, processar tudo o que entrou e restabelecer o equilíbrio. Basta a gente comparar a um computador. Um computador, quando você tem várias e várias, por celular, páginas e aplicativos abertos, assistindo um vídeo, ouvindo foto, jogando, digitando texto, navegando na internet, o que acontece é que a memória ela é usada mais do que ela suporta. E o que acontece? Chega uma hora que ou a máquina desliga, ou ela pifa, ou então você precisa trazer um alívio para ela, fechando algumas janelas. Essa fuga, e a mesma coisa o celular, né? Quanto mais se usa, mais rápido a bateria acaba. Então o que a gente precisa fazer com a nossa mente, e até mesmo o nosso físico, é fechar algumas janelinhas, ou então, né, recarregar as baterias. Mas aí existe um mito da frieza humana separando a necessidade do afeto. Você está muito distante, por que você é tão frio? Você não se importa? Por que você não veio aquele dia? Por que você saiu mais cedo? Por que você ficou quietinho dessa vez e tal? Quem precisa se recolher para recuperar energia, escuta isso constantemente, não é mesmo? Manda aqui nos comentários. É um julgamento pesado que a sociedade impõe ao confundir a necessidade de recuperação com uma suposta falta de afeto, interesse, e até muitas pessoas podem pensar que você está aí com uma depressão, e você mesmo pode pensar. E não é bem por aí. O que acontece é que os introvertidos, geralmente, preferem se isolar por um momento, recarregar suas baterias, para conseguir retornar inteiras, entregando sua presença real, sua verdadeira empatia ao próximo. É muito simples, é muito saudável, tanto respeitar o seu limite, quanto entender o limite do outro. E não há nenhum problema em você, de vez em quando, precisar se ausentar um pouquinho, seja em um silêncio ou até mesmo